Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira. É com o nosso coração alegre e feliz que nós estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Estes breves minutinhos que nós nos reunimos aqui com o nosso pensamento e com o nosso coração elevados até a Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos. Desejo a todos uma terça-feira de muita paz, de muita força, de muita esperança e de muita coragem. Meus amados irmãos, vou deixar aqui também o nosso bom dia para todos os irmãos que partilharam palavras de tanto carinho, um bom dia tão recheado de alegria para todos nós no nosso evangelho de ontem, da segunda-feira. Então eu vou entrar aqui e partilhar para todos os irmãos aqui dos comentários. Um bom dia para Eliane, para Sabrina, Joana Dark. Bom dia para o nosso irmão José Cordeiro, para o nosso irmão Pedro. Bom dia para a Bruna, que disse bom dia, família do Evangelho. Realmente somos uma grande família do Evangelho que se reúne aqui todos os dias às 7h30 da manhã. Também vou deixar o bom dia para Joana Dark Silva, para a Jane, a Raquel, a Miriam e o Guilherme. Um bom dia para todos esses irmãos. Acabei de entrar aqui na nossa publicação de ontem e essas são as palavras que nós encontramos lá de tanto carinho e de tanto amor dessa grande família que se reúne aqui conosco. Também vou deixar o bom dia para todos os outros irmãos que também estiveram conosco e estão aqui neste momento nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos pelo amor de Jesus, sintam-se abraçados neste momento, por esses instantes que nos reúne aqui. Meus amados irmãos, é com muita alegria que a gente partilha desse momento juntos. E todos os dias, quando a gente inicia o nosso encontro, sempre convidamos humildemente a Jesus para estar aqui conosco. O Cristo nos orientou que no momento do orar, do conversar com Deus, que a gente entrasse para o nosso quarto, fechasse a porta e ali orasse para Deus. Essas palavras do Cristo, não vamos entender ela de uma forma literal, mas vamos entender ela de uma forma um pouco mais ampla. O entrar para o quarto, fechar a porta e orar, nós podemos entender como um instante de silêncio. Um instante que, independente de onde estejamos, a gente busca um pouco de silêncio interior. A gente se afasta um pouquinho das coisas exteriores. A gente se afasta um pouquinho do que tem acontecido no nosso dia e em silêncio, silêncio interior, silêncio nos pensamentos, a gente se acalma um pouquinho, a gente fecha essa porta do mundo e entra para essa porta, para esse lugar dentro do coração, um lugar de mais calma. E ali elevamos o pensamento até a Deus nosso Pai, em busca de algo que o nosso espírito está precisando. Meus amados irmãos, vamos transformar esse nosso momento aqui inicial exatamente neste instante, de fechar um pouquinho a porta do que nos chama atenção no mundo e adentrar para o lar que é dentro da nossa alma. E juntos roguemos a Jesus por paz em nossos dias, por força e por coragem. Cada um de nós enfrenta as suas batalhas, os seus tormentos interiores, enfrenta os seus dias de lutas. Que Jesus nos dê força para vencer dia após dia. Que Jesus nos dê força para enxergar a esperança em um amanhã melhor. A esperança que tudo isso que está acontecendo com a gente hoje tem um propósito, tem um porquê de acontecer. Muitas vezes a gente não entende, a gente não consegue compreender por que passamos por tantas lutas, por que enfrentamos tantas coisas, mas tem um motivo. Deus é um Pai tão amoroso. Deus não é um Pai que castiga.
e que deseja ver a gente sofrer. Então, por isso eu digo que o que a gente passa hoje, por mais que não tenhamos a compreensão dos motivos, meus irmãos, tem um propósito para isso. Tem um porquê. Por isso, hoje, nessa nossa oração aqui inicial, nesse nosso momento, vamos pedir a Jesus que a gente possa compreender aquilo que ainda é incompreensível para nós, que a gente possa ter paciência para buscar a compreensão daquilo que está revoltando o nosso coração. Que Jesus nos dê a força para hoje e sempre vencermos as batalhas de cada dia. Meus amados irmãos, são com essas palavras que eu vou convidar para a gente iniciar o nosso encontro do Evangelho Diário, este nosso momento que nós unimos o Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem. A gente vai fazer uma reflexão, a gente traz um ensinamento, um ponto de esclarecimento de uma passagem do Evangelho, unindo com a obra Jesus e Atualidade. Lembremos que a nossa proposta aqui é passar por todos os capítulos. Hoje já chegamos no capítulo 15, ou seja, faltam 5 capítulos aí para a gente se despedir dessa grande obra. E o nosso propósito é, ao ler a passagem do capítulo 15, da querida benfeitora Joana de Ângeles, nós extraímos um ponto de reflexão para levarmos para o nosso dia, unindo com o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, o tema do capítulo 5 é tormento, ou tormentos. Então, Joana titula Jesus e tormentos. Quem de nós não passa por um tormento? E esse tormento que Joana está dizendo não são os acontecimentos exteriores, não. São os tormentos interiores. Da mente, do coração, do espírito. Tormentos que só cada um de nós sabe o quanto são pesados. Eu, Ana, carrego, como se diz, esses tormentos interiores que ainda estão no meu espírito, do mesma forma que a cada irmão que está aqui nesse momento nos acompanhando também carrega o teu fardo, os teus tormentos, os teus pensamentos que causam aflições, e isso vem do nosso espírito. Então, tormentos hoje, para a gente contextualizar, não são as provas, as expiações, os testes, os dias difíceis que a gente enfrenta, não. São os tormentos do espírito. E que esses tormentos do coração, do pensamento, da mente, do espírito, eles irão florescer de várias formas em nós. E a gente vai conversar sobre isso hoje. Mas para a gente iniciar, vamos pegar aqui um pouquinho da ideia inicial de Joana de Ângeles. Neste capítulo 15, ela nos chama a atenção para pensarmos todos aqui em algo. O que a gente acha que acontece quando a gente deixa aqui essas vestes materiais? Quando a gente desencarna, quando a gente passa para o mundo espiritual, o que a gente acha que acontece? Talvez a gente não para muito para pensar nisso. E talvez exista 2 pensamentos muito fortes ainda na Terra para nos dizer algo sobre isso, mas que são pensamentos um pouco, digamos assim, que não nos trazem muita esperança, não nos trazem muita consolação, não explicam muitas coisas. Joana nos diz que ainda na Terra, nos dias atuais, existem 2 pensamentos extremos sobre o que acontece quando a gente parte da vida física. Que tem um pensamento que é aquele que acha que nada acontece, que a vida é só aqui e que depois que acabou aqui não tem mais nada. Ou seja, um pensamento materialista, que pensa assim, eu só tenho uma vida, eu só tenho uma chance de viver, então depois que eu morrer, eu vou pro nada. Nada acontece. Ou seja, tudo é apagado. Existe esse pensamento. Muitos irmãos ainda creem nessa vertente. Mas Joana também nos diz que existe outro pensamento. Aquele que crê que depois que a gente partiu para a vida espiritual, que a gente vai ficar só descansando.
em repouso, vivendo da maior das maiores maravilhas, independente de qual for o nosso caminho aqui na Terra. Pode ter feito o que for. Ah, vai viver então ou no descanso ou no repouso, ou se não, irá para os tormentos daquele momento. Irá vivenciar um castigo, irá vivenciar uma punição. Ah, então existem esses dois pensamentos, um que acredita que nada acontece e o outro que achou vai ficar em repouso. Se foi muito bom, fica em repouso. Agora, se fez algo errado, qualquer coisinha, vai ser punido, vai ser castigado e eternamente será castigado. Eternamente queimará no fogo. Existe esse pensamento ainda na Terra. E a Joana nos coloca que alimentar essa ideia, essas duas ideias, só nos causam tormentos interiores. Porque se a gente pensa que a vida é só uma, que é só isso aqui, viveremos dia após dia como se não houvesse amanhã. Viveremos de uma forma acelerada e muitas vezes usaremos até aquele argumento: eu preciso aproveitar porque a vida é só uma. Mas eu vou fazer tudo que tiver direito, porque a vida é só uma. Então eu vou me deleitar em todos os vícios, em tudo quanto é coisa perniciosa, em todos os prazeres, eu vou só curtir, eu vou só aproveitar, vou buscar só coisas que preenchem-me materialmente de alegria, porque a vida é só uma. Ou seja, então se vive de uma forma irresponsável, imediatista, só aqui na matéria. Agora, o outro ponto de vista de achar que depois que desencarnou ou vai ficar só repousando ou vai, como se diz, queimar no fogo, ou vai ser punido e castigado, nos gera tormentos de muito medo. A gente começa a caminhar na vida com medo de morrer. Aquele medo extremo, aquela ansiedade extrema. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente do lado de lá. Então a gente fica com medo de morrer. A gente paralisa a nossa caminhada, a gente deixa de fazer certas coisas, de enfrentar certas coisas que seriam importantes por medo, por receio. E isso nos causa tormentos futuros. Meus irmãos, nós sabemos que a doutrina espírita não é nem num caminho materialista e também não é nesse caminho aí do extremo. Ou se descansa eternamente ou vai ser castigado eternamente. Na verdade, a doutrina espírita nos esclarece com muita esperança que após deixarmos a vida física, a vida continua do lado de lá. E é tão perceptível isso para nós que existem diversos livros e obras espíritas para nos comprovar isso. Os irmãos que participam de reuniões mediúnicas podem também compreender isso de uma forma nítida, porque ouvem e leem relatos de irmãos espirituais dizendo que a vida continuou. Eu acordei na esfera espiritual, nem me dei conta que tinha passado para outro lado, digamos assim. Foi algo tão assim, natural, tão rápido. Foi uma transição. Não senti dor, não senti angústia, simplesmente acordei, abri os olhos, já estava no mundo espiritual, mas não me dei conta. Porque é algo que eu vou dizer aqui, claro, cada processo de desencarne, de desprendimento é único, mas nós podemos compreender com a doutrina espírita que a vida vai continuando lá de lá. Aí a gente vai caminhando, vai reencontrando aqueles que amamos, vamos buscando aprimorar, ou se não passamos por uma etapa ali de aurir novas forças. E, meus irmãos, cada um vai delinear a sua vida lá no mundo espiritual de uma forma de acordo com como conduziu aqui a sua vida, a sua última existência. E isso nos traz esperança por quê? Porque a gente acredita na doutrina espírita, nós espíritas cristãos acreditamos que a vida é eterna.
A gente não tem apenas uma vida, nós temos diversas existências. Cada existência tem o seu tempo para a gente cumprir algo que é necessário. E depois que a gente cumpre os nossos deveres, os nossos compromissos, a gente vai para o mundo espiritual. Para ali aurir, para ali olhar, observar, estudar, analisar como foi a nossa última existência e continuar caminhando, buscando progresso, buscando aprimorar. Isso nos traz esperança. E isso não apenas nos traz esperança, como uma responsabilidade do que a gente anda fazendo aqui na nossa jornada. Do que a gente anda cultivando. Do que a gente anda fazendo com a nossa reencarnação, digamos assim. E é interessante porque Joana diz que Jesus, o nosso grande mestre nazareno, Jesus não condenou a vida material. Mas Jesus nos ensinou, através de cada dia, a aproveitar o máximo na nossa jornada terrena, praticando bem, fazendo o nosso melhor e superando a nós mesmos. E isso é uma coisa importante, e aí nós entraremos no tema central aqui do nosso encontro dessa terça-feira. Todos nós, durante a vida terrena, como Joana nos explica, trazemos tormentos interiores, que são sequelas das nossas existências passadas. Então, Joana, ela vai colocar aqui pra gente. A gente pode trazer fobias, complexos, recalques que dominam a paisagem mental do nosso espírito e acabam nos fazendo sentir fracassados. E é realmente isso. Quando cada um de nós tem que lidar com uma limitação que está no espírito, frequentemente nos sentimos fracassados, nos sentimos fracos para poder superar essas dores que estão no espírito. Sejam fobias, complexos, recalques, medos, receios, um pavor inexplicado de algo que não é de agora. Meus amados irmãos, a gente traz de outras existências, pode acontecer, traumas. Às vezes a gente vivenciou, numa existência anterior, recente ou muito passada, uma situação muito forte para o nosso espírito, mas muito forte. Seja uma situação que nos causou medo, seja uma situação que a gente praticou e nos causou muita culpa, seja uma situação que nos impressionou muito por conta da dor, do impacto, do que seja. Isso fica como se fosse cristalizado em nós, essas lembranças. E aí o propósito da gente reencarnar é superar essas lembranças, é ressignificá-las, é superar essas limitações que ainda existem no nosso espírito, esses tormentos. Porque é verdade, meus irmãos, essa culpa que não tem explicação, que não está nessa existência, esse medo, essa fobia, esses complexos, esses receios, isso nos causam tormentos interiores. Nos sentimos fracassados, fracos, na verdade. Nos sentimos limitados. Ficamos nos questionando por que isso está acontecendo, por que pensamos certas coisas, por que temos tantos complexos com outras coisas. Isso nos gera tormentos interiores, pensamentos muito ansiosos. A gente trava a caminhada da vida e ao invés da gente superar isso, a gente estagna. Então, quando Joana, meus irmãos, nos revela nesse capítulo 15 esses esclarecimentos, fica muito mais claro, muito mais leve para nós quando a gente enfrentar uma limitação que está no espírito, um tormento que está interior, fica muito mais fácil a gente ter a compreensão disso. E pensar, bom, reencarnei para tentar superar isso. Porque todos nós, quando reencarnamos, a gente vem para superar algo. A gente vem para superar um trauma, vem para superar um medo, vem para superar uma lembrança, e isso. Além das provas e das expiações, a gente também vem para melhorar, para se reeducar.
Nós viemos para construir um novo futuro. E aí depende de nós. Ficaremos presos a esses tormentos e limitações e pensamentos que são de existências passadas? Ou teremos mais compaixão conosco e entenderemos que estamos tentando melhorar e precisamos superar isso, construir um novo futuro. Precisamos deixar para trás esses tormentos que a gente carrega no espírito já há tantas existências. Com um toque, eu sempre digo, com um toque de humor saudável, de esperança, a gente vai conseguindo vencer dia após dia. Eu digo que quando esses tormentos vêm na nossa mente por causa de existências anteriores, vou citar de novo, Joana, fobias, complexos, receios, culpa, muita culpa. A gente pode pôr um toque de humor e pensar assim, bom, isso é do meu espírito lá da existência anterior. Agora eu sou uma nova pessoa. Não deixarei esse pensamento me dominar. Vamos lembrar da existência eterna. Vamos nos lembrar que a gente não vive só aqui e agora. Vamos nos lembrar que após aqui a gente não vai ter uma condenação eterna. Vamos nos lembrar que a vida é eterna. E que a gente tem a chance de estar aqui fazendo o nosso melhor. A gente tem a chance de estar aqui construindo um novo futuro. Por isso, quando os tormentos de vidas passadas, quando as lembranças que nos causam tanta aflição surgirem, quando, meus irmãos, vierem essas angústias sem explicação, pensemos que pode ter causas em existências anteriores. Até vou unir aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 6. Olha, meus irmãos, eu convido a todos a ler essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Passagem maravilhosa para nos explicar o que a gente passa hoje, principalmente interiormente, pode ter uma causa passada. Isso nos causa esperança? Não causa? Nos gera esperança? Isso não floresce um pouco de fé no nosso coração? Isso não floresce força e coragem para compreendermos que se a gente está sofrendo um tormento interior, se a gente está com uma preocupação assim que vem de vidas anteriores, se a gente está com algo, tem uma explicação. Como eu disse lá na nossa oração inicial, muitas vezes não compreendemos agora, mas podemos ter certeza que tem uma explicação. Por isso, meus amados irmãos, tenhamos muita fé, muita força e lembremos que se estamos aqui reencarnados com esses tormentos, com essas limitações, nós temos condição de superar isso. Vencer dia após dia, vencer mais uma reencarnação. Eu encerro por aqui, convidando a todos para encerrarmos com Jesus no coração, nos lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus.